É verdade. Ela produz horrores, mas ela também produz transformações muito importantes. Porque eu acho que as ideias elas têm essa característica, né? Quer dizer, elas podem... É interessante essa discussão. Eu diria o seguinte, nunca houve política sem risco. Imaginar que você pode pensar uma experiência política sem risco é uma experiência política sem política. E nenhum risco significa tudo pode dar errado, é verdade. Várias coisas deram errado, em várias circunstâncias. Nem por isso elas foram menos necessárias, né? Não é porque nós aprendemos com os erros, é porque num dado momento sociedades apostam em mudanças. Elas apostam que elas têm uma certa força. E pode ser que no meio do processo essa força desapareça, ela se quebre, outro processo apareça e atrapalhe momentaneamente aquele processo, né? Então acho que a história está cheia disso, né? Agora, uma coisa eu tenho certeza, uma política sem ideias, uma política onde você não acredita na força transformadora das ideias, né? É uma política que não tem mais direito de cidade, é uma política de cemitério, de quem já morreu, de quem já não tem mais nada o que esperar, né? Eu diria, assim como muitas coisas pareciam seguras se demonstraram catastróficas, muitas coisas que pareciam catastróficas se demonstraram com um grande poder de transformação e de mobilização, né? Então eu acho que, é claro, isso não significa simplesmente uma desresponsabilização absoluta através de uma defesa abstrata da contingência ou da força de certas ideias, né? Mas eu diria duas coisas. A primeira delas é que, de fato, o processo de erros e equívocos nos ensinou uma coisa, que o conceito de responsabilidade infinita era um conceito político importante, né? Quer dizer, que toda ação que você faz, ela é uma ação que pode ser revista, né? É uma ação que deve ser pensada a todo momento, em todos os seus aspectos, né? Não é só porque eu comecei falando, bem, de fato, minha posição é correta, então eu tenho a certeza moral de que minha posição é correta, de que ela vai produzir o que é correto. Quer dizer, o Hegel, quando falava isso, ele sabia muito bem do que ele estava falando. Ele falava o que aconteceu com a Revolução Francesa, né? Quer dizer, por que você vai em direção ao terror, né, dentro da Revolução? Porque, em última instância, você é incapaz de compreender que a certeza moral, ela não é a retidão política, não significa imediatamente a retidão política. É necessário você ter uma capacidade de desconfiança contínua dos seus resultados, né? Isso é um ganho político difícil, porque a nossa tendência é sempre falar, veja, isso já deu certo no passado, foi assim, a gente tem que continuar fazendo dessa forma, quer dizer, então tem essa dificuldade de falar, não, cada momento exige um tipo de engajamento, né? Isso por um lado. Agora, por outro, e aí que a coisa se complexifica, né, porque pode parecer quase contraditório em relação ao que eu vou falar, nenhuma ideia fracassa por completo. Vejam, por exemplo, o republicanismo, né? Quer dizer, imagina você ser republicano no século XII, né? Eles iam falar para você é maluco, né? Você está querendo uma ideia que simplesmente produziu um enfraquecimento do Estado, quase dissolução da sociedade. Olha o que deu, né? A República Romana é o resultado, né? Teve que vir lá os Césares para conseguir colocar o Império de pé, né? O que você quer ser republicano? Hoje em dia, ninguém sensato não é republicano. Isso simplesmente nos mostra que na compreensão do movimento das ideias, um pouco de humildade é importante. Muitas vezes nós vemos a ideia num momento, né? Mas esse momento pode ser um grande fracasso. Esse fracasso ele vai permitir com que a ideia se reoriente sobre vários aspectos. Ele pode fazer com que dimensões da ideia apareçam que não estavam claramente presentes na sua primeira aparição. Existe um movimento. Quer dizer, então essa fidelidade à ideia é uma fidelidade muito peculiar. Porque ela, ao mesmo tempo, ela exige uma infidelidade de quem está sempre a todo momento se perguntando se de fato os processos deles devem ou não ser revistos, mas ela exige uma confiança de que, a despeito dos piores fracassos, é possível sempre superá-los, né?